Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Em uma reviravolta que surpreendeu o cenário esportivo internacional, Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno, fez declarações sobre o Atlético Mineiro que ecoaram não apenas em Minas Gerais, mas atravessaram fronteiras, chegando aos ouvidos atentos da Europa. Suas palavras, carregadas de experiência e paixão pelo futebol, reacenderam debates sobre o Galo e colocaram o clube mineiro sob os holofotes do velho continente. Atualmente, o Atlético Mineiro ocupa a 8ª posição no Campeonato Brasileiro de 2025, com 17 pontos conquistados em 11 partidas, resultado de 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. O time marcou 11 gols e sofreu 10, mantendo um saldo positivo de 1 gol. Sob o comando do técnico Cuca, o Galo busca consistência para subir na tabela e garantir uma vaga nas competições continentais da próxima temporada. No elenco, destaca-se o atacante Hulk, artilheiro da equipe na temporada com 11 gols, sendo 7 deles no Campeonato Mineiro, competição que o Atlético conquistou pela 50ª vez em sua história. Outro nome importante é Rony, contratado junto ao Palmeiras por 6 milhões de euros, que lidera a artilharia do time no Brasileirão com 3 gols. As palavras de Ronaldo, elogiando a estrutura e o potencial do Atlético Mineiro, geraram repercussão imediata na Europa, especialmente em clubes e investidores atentos ao mercado sul-americano. A visibilidade proporcionada pelas declarações do fenômeno pode abrir portas para futuras parcerias e negociações, fortalecendo ainda mais o Galo no cenário internacional. A torcida atleticana, conhecida por sua paixão e fidelidade, recebeu as declarações de Ronaldo com entusiasmo, vendo nelas um reconhecimento merecido ao trabalho desenvolvido pelo clube nos últimos anos. A expectativa é que essa projeção internacional se traduza em benefícios concretos, como novos patrocínios, intercâmbios e oportunidades de crescimento. Enquanto isso, o Atlético Mineiro segue sua jornada no Campeonato Brasileiro, buscando consolidar seu desempenho e alcançar objetivos ambiciosos. Com uma base sólida, reforços estratégicos e o apoio incondicional de sua torcida, o Galo almeja voos ainda mais altos, agora com os olhos do mundo voltados para si. No epicentro de uma tempestade midiática que atravessou oceanos, as falas de Ronaldo Fenômeno sobre o Atlético Mineiro foram mais do que meros elogios, foram uma verdadeira convocação à atenção global. Em entrevista concedida durante um evento de negócios esportivos na Espanha, o ex-camisa 9 da seleção brasileira destacou a visão moderna da atual diretoria do Galo, elogiando a gestão, a infraestrutura e o projeto esportivo do clube como modelo para o futebol brasileiro. Imediatamente, jornais como Marca, L'Equipe e Corriere dello Sport repercutiram os comentários, conectando-os ao crescente interesse europeu por clubes sul-americanos bem organizados. E nesse cenário, o Atlético passou a ser observado como possível parceiro estratégico para investidores e agências de talentos do futebol europeu. O impacto foi tão grande que, no mesmo dia, o CEO de um clube médio da Bundesliga mencionou o Atlético Mineiro durante uma coletiva, dizendo que o futebol brasileiro não é mais apenas uma fábrica de craques, mas agora também começa a mostrar modelos de gestão competitiva, como é o caso do Galo. Não é algo comum de se ouvir fora do Brasil, ainda mais vindo da Alemanha, onde a rigidez administrativa costuma ditar as regras. As palavras de Ronaldo não foram soltas ao acaso. Segundo fontes próximas, ele vem estudando o modelo de gestão de clubes como Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Fortaleza, interessados no processo de europeização da administração esportiva. Para ele, o futuro do futebol brasileiro passa por clubes que conseguem se tornar internacionalmente viáveis, não apenas por vender atletas, mas por competir globalmente em organização. O reconhecimento de Ronaldo veio em um momento decisivo para o clube. Com a Arena MRV já em pleno funcionamento e servindo como palco de partidas memoráveis, o Galo vive uma fase de afirmação institucional. A casa própria do clube, construída com planejamento financeiro agressivo e apoio de grandes investidores, se tornou o símbolo dessa nova era. A repercussão internacional é o próximo degrau. Essas declarações também lançaram luz sobre a figura de Rubens Menem, empresário e investidor-chave do Atlético. Considerado por muitos o mecenas moderno do futebol mineiro, ele foi diretamente mencionado por Ronaldo como alguém que entendeu como se monta um clube forte em todos os sentidos, técnico, financeiro e estrutural.
As palavras ecoaram como um selo de aprovação vindo de alguém que já foi acionista de clube na Espanha e conhece os bastidores da elite europeia. Se dentro de campo o Galo busca consistência, fora dele a estrutura está sólida. A base continua revelando nomes promissores, como o meia Vinícius Tobias, e o clube tem se mantido ativo no mercado com contratações estratégicas que equilibram juventude e experiência. A fala de Ronaldo, nesse contexto, surge como um catalisador. Ela valida o caminho trilhado até aqui e dá combustível para passos ainda mais ousados. O presidente Sérgio Coelho, que raramente concede entrevistas com tom entusiasta, se manifestou com natural orgulho. Em um rápido pronunciamento, disse: Ronaldo é uma referência. Suas palavras mostram que estamos no rumo certo. Mas isso não muda nosso foco, pés no chão e trabalho firme. A serenidade nas palavras não escondeu o impacto causado pelo reconhecimento. No ambiente político do futebol brasileiro, as palavras de Ronaldo também foram interpretadas como um sinal. Um ex-dirigente da CBF comentou, em off, que o apoio de figuras internacionais pode influenciar diretamente o futuro das ligas nacionais. O Atlético, ao ganhar visibilidade internacional, também passa a ser mais ouvido nos bastidores da estrutura que rege o esporte nacional. Internamente, o elenco também repercutiu os comentários do fenômeno. Jogadores como Arana e Batalha comentaram que ouvir esse tipo de reconhecimento motiva e aumenta a responsabilidade. Já Hulk, referência técnica e emocional do grupo, resumiu bem o sentimento: se o Ronaldo falou, é porque estamos fazendo barulho. Mas temos que seguir com humildade. A imprensa mineira, por sua vez, aproveitou o momento para relembrar a transformação do clube na última década. De uma equipe marcada por dívidas e campanhas medianas no início dos anos 2010, o Atlético se reergueu com investimentos pesados, mentalidade empresarial e um foco claro em alto desempenho. Ronaldo apenas verbalizou o que muitos já percebiam, mas ainda faltava alguém com credibilidade internacional para dizer. A movimentação dos bastidores não parou por aí. Empresários europeus começaram a fazer consultas sobre possibilidades de acordos de intercâmbio e parcerias. Em especial, um clube de La Liga demonstrou interesse em uma cooperação que incluiria categorias de base, uso de centro de treinamento e até intercâmbio de staff técnico. Algo até então raro entre Brasil e Espanha. O marketing do Galo, atento às oportunidades, iniciou conversas para explorar esse novo momento. Um projeto que já estava em fase embrionária, a criação de um hub digital bilingue para a comunicação internacional, foi acelerado. A ideia é que o Atlético passe a produzir conteúdo direto para públicos estrangeiros, aproveitando o boom gerado pelas palavras de Ronaldo. E em meio a toda essa onda de visibilidade, quem mais se alegra é o torcedor. Muitos viram nas redes sociais a repercussão das falas de Ronaldo como uma espécie de justiça histórica. Afinal, por muito tempo o Atlético foi subestimado nacionalmente, mesmo com títulos e jogadores de alto nível. Agora, com a chancela de um dos maiores nomes da história do futebol, o clube se coloca em uma prateleira diferente. Fala a verdade, esse vídeo merece o seu apoio, né? Curte agora, se inscreve e bora continuar falando do nosso Galo. A crescente onda de atenção vinda da Europa obrigou até mesmo os adversários diretos do Galo no Brasil a reconhecerem a nova posição de destaque do clube. Técnicos como Abel Ferreira e Tite comentaram que o Atlético Mineiro subiu de patamar estrutural e que é um exemplo para os demais. Ainda que essas falas venham acompanhadas de rivalidade, o respeito é evidente, alimentado não só pelos resultados em campo, mas pela postura moderna da instituição. Dentro do próprio elenco, a confiança aumentou. Alguns atletas estrangeiros, como Zaracho e Vargas, relataram que parentes e amigos na Europa comentaram sobre a repercussão das falas de Ronaldo. Para eles, é uma prova de que jogar no Galo também é uma vitrine internacional, algo que antes era mais comum em clubes do eixo Rio-São Paulo. Essa valorização reflete diretamente na autoestima dos jogadores e na atração de novos talentos. Empresários que atuam como intermediadores de negociações entre clubes brasileiros e o mercado europeu relataram um aumento no número de consultas envolvendo jogadores do Atlético. Isso não significa apenas transferências iminentes, mas demonstra que há agora um radar apontado para Belo Horizonte. Um agente português, que já intermediou negociações com Benfica e Porto, disse que, depois do Ronaldo falar,
todos querem entender o que está acontecendo no Atlético. O comentário do fenômeno veio, curiosamente, no momento em que o clube tem avaliado propostas para internacionalizar sua marca. Antes mesmo da repercussão, já havia conversas com agências internacionais para promover a imagem do Atlético Mineiro em mercados como os Estados Unidos, Japão e Oriente Médio. Com esse novo cenário, o projeto pode ganhar ainda mais força, agora impulsionado por uma declaração espontânea, mas altamente estratégica. As redes sociais do Galo explodiram após a entrevista. Hashtags como Atlético Fenomenal e Galo na Europa chegaram aos trending topics em várias cidades brasileiras e até em Lisboa e Madrid. Influenciadores esportivos europeus passaram a citar o clube em suas análises, destacando o momento vivido por uma equipe que, até pouco tempo atrás, era quase invisível fora do Brasil. Mas nem todos receberam bem a movimentação. Parte da torcida rival reagiu com ceticismo, acusando Ronaldo de exagerar ou de estar com algum tipo de interesse por trás da fala. No entanto, a maioria dos analistas considerou que o fenômeno, mesmo distante do Galo, não costuma emitir opiniões levianas. Sua fala, segundo eles, vem de alguém que entende os bastidores do futebol mundial e enxerga movimentos estratégicos antes que eles se concretizem. No Conselho Deliberativo do Atlético, o impacto das declarações foi imediato. Reuniões emergenciais foram convocadas para discutir como aproveitar ao máximo a onda de exposição. Alguns conselheiros defenderam a criação de uma comitiva internacional para estreitar laços com clubes europeus e abrir novas frentes comerciais. Inclusive, a ideia de realizar amistosos fora do país, aproveitando o interesse renovado por parte de torcedores e empresários estrangeiros. O técnico Cuca, sempre comedido em suas falas, reconheceu em entrevista que a visibilidade pode ser uma faca de dois gumes. É bom ser reconhecido, claro, mas agora teremos que provar em campo que merecemos esse reconhecimento. Vai aumentar a cobrança. Ainda assim, deixou claro que vê com bons olhos a atenção e que ela pode ajudar o clube a atrair reforços que antes seriam inalcançáveis. E por falar em reforços, bastidores indicam que o Atlético já iniciou tratativas com atletas de fora do país, inclusive alguns que estavam sendo monitorados por clubes da Europa Central. A ideia é aproveitar o bom momento de imagem para trazer nomes que reforcem não apenas a parte técnica do elenco, mas que também tenham um apelo de marketing. Jogadores com passagens por seleções ou por grandes ligas estão sendo considerados. Na base, o efeito foi quase imediato. A comissão técnica das categorias de base relatou um aumento nas consultas de olheiros internacionais. Os jovens atletas, por sua vez, passaram a encarar com mais seriedade a possibilidade de permanecerem no clube em vez de aceitarem qualquer proposta de fora. A sensação é de que agora vale mais a pena crescer dentro do Galo, pois a vitrine está mais iluminada do que nunca. A diretoria, por sua vez, tenta manter a serenidade. Sabe que o momento é importante, mas passageiro se não for bem aproveitado. Há um plano sendo desenhado para blindar o elenco da euforia e evitar que a atenção se torne uma distração. A mentalidade, segundo fontes internas, é a de trabalhar como se nada tivesse mudado, mas agindo estrategicamente como se tudo tivesse mudado. Enquanto isso, a torcida sonha. Sonha com um Galo que não apenas brigue por títulos no Brasil, mas que se torne um nome respeitado fora dele. Um clube que possa disputar torneios internacionais não só como participante, mas como protagonista. E com as palavras de Ronaldo ecoando nos quatro cantos do mundo, esse sonho parece, pela primeira vez, palpável. O impacto das palavras de Ronaldo fenômeno não se restringe ao momento presente. Elas ecoam como uma profecia que pode redefinir os rumos do Atlético Mineiro nos próximos anos. Ao ser reconhecido publicamente como um modelo de clube moderno e promissor, o Galo ganha credibilidade junto a investidores, atrai olhares atentos da mídia estrangeira e valoriza ainda mais seus ativos, desde os jogadores até sua própria marca institucional. Mais do que elogios, as falas de Ronaldo abriram portas invisíveis. Nos corredores da Arena MRV, o clima é de expectativa silenciosa. Há conversas internas sobre possíveis aproximações com fundos europeus de investimento esportivo, além de planos para ampliar a presença do clube em competições internacionais não apenas em campo, mas também nos bastidores de negócios globais do futebol.
Ao mesmo tempo, essa projeção reforça o compromisso com a base. Os olhares de fora incentivam o Galo a seguir lapidando seus talentos caseiros, não apenas para exportá-los, mas para formar um time competitivo que represente o clube em alto nível. A missão agora é equilibrar ambição internacional com identidade local, algo que poucas instituições conseguiram realizar com maestria no Brasil. Cuca, experiente e acostumado com os altos e baixos do futebol nacional, tem adotado uma postura cuidadosa. Ele sabe que o time ainda precisa encaixar melhor seu jogo, e que a pressão tende a aumentar com a visibilidade. Mas também reconhece que essa exposição pode servir de motivação extra para os atletas. Afinal, quando se joga com a Europa observando, cada passe conta. Por outro lado, as palavras de Ronaldo também colocam o Atlético em posição de vitrine para talentos. Jogadores em destaque, como Paulinho e Saravia, já despertam interesse de clubes estrangeiros, que agora, além de analisar o desempenho em campo, também olham com bons olhos a organização institucional do clube. Isso torna qualquer negociação mais valiosa e estratégica. Essa visibilidade internacional cria uma nova responsabilidade: manter o padrão. O Galo, que já vinha investindo em estrutura e profissionalização, agora deve elevar seu padrão de excelência ainda mais. Não se trata apenas de vencer jogos, trata-se de consolidar um projeto que sustente o prestígio recém-adquirido e o transforme em resultados duradouros. Nos bastidores do futebol nacional, a fala de Ronaldo acende um alerta para outros clubes. A tendência é que mais instituições passem a olhar com atenção para a gestão mineira, tentando reproduzir ou adaptar modelos que antes eram vistos como arriscados. O Galo, que há uma década era exemplo de instabilidade, hoje é espelho de uma possível nova era no futebol brasileiro. Mas, acima de tudo, essa história é sobre orgulho. O orgulho de uma torcida que sempre acreditou. O orgulho de um clube que se reinventou. E o orgulho de ver o nome Atlético Mineiro estampando manchetes em jornais da Alemanha, da França, da Itália, da Espanha. Um orgulho que não se compra, não se improvisa, não se empresta, se constrói. A declaração de Ronaldo não foi isolada. Ela foi consequência de um trabalho silencioso, constante e planejado. Um trabalho que, aos poucos, está transformando o Galo em muito mais do que um gigante brasileiro. Está moldando o Atlético como uma instituição global, respeitada, admirada e, agora, desejada. A história ainda está sendo escrita. Mas se depender do que foi plantado nos últimos anos e do que começou a florescer com a fala do fenômeno, o Atlético Mineiro tem todos os elementos para se tornar uma referência definitiva do futebol moderno. E, desta vez, não apenas em campo. Porque quando Ronaldo fala, o mundo ouve. E quando ele fala do Galo, o mundo começa a olhar para Belo Horizonte com outros olhos. Com olhos de quem entende que algo grande está acontecendo. E que o Atlético não é mais apenas um clube em ascensão, é um projeto em evidência, com um destino claro, a grandeza global. Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo.